Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 22 de novembro de 2009, domingo. O verbete 1394, 8 páginas, 47 elogias e 9 máximas. O tema é bibliofobia. A especialidade é a mental somatologia. Definição. A bibliofobia é a aversão aos livros, livrarias, periódicos e na vida odierna, tecnotrônica, aos artefatos do saber em geral, e-books, CD-ROMs, DVDs e outros instrumentos mentais somáticos da tecnologia da informação e da leiturologia. A ausência do hábito da leitura, a aversão aos livros, a aversão aos léxicos, o banimento de livros, o controle da imprensa, a tesoura da censura, os autos de fé bibliofóbicos, os livros considerados malditos, os livros hereges, a dificuldade de interpretação de textos, a holoteca, os frequentes toques do celular minando a autoconcentração, o alto preço das obras impressas, a internet disponibilizando o acesso livre a certos livros, as algemas da fé. Agora nós falamos aí sobre 22 causas da bibliofobia. Falamos sobre o golpe militar de 1964 ao Brasil e a censura. Uma coisa interessante é o seguinte: exemplares do livro A Capital de José Maria Essa de Queiroz foram apreendidos ao serem confundidos com cópia de O Capital, livro pelo qual Karl Marx lançou as bases do comunismo. Outra coisa, livros sobre o cubismo também não passava pelo pente fino da repressão. O cubismo do movimento artístico foi interpretado como sendo texto sobre Cuba, a ira do Fidel Castro. Isso é o Brasil. Agora, a Maurose, 5 atitudes condenáveis: censuras, embargo, fogueiras, incêndios, perseguições. 11 temas dos livros banidos, tem uma listagem deles. 6 exemplos históricos dispostos na ordem lógica da bibliofobia com base em perseguições ideológicas ou religiosas. São os livros chamados ou tidos como objetos inflamáveis, que precisam de pegar fogo, mete fogo no livro. 2 obras banidas sem sofrerem restrições nos Estados Unidos. Eles baniram por banir. É A Cor Púrpura, de Alice Walker, e Ratos e Homem, do John Steinbeck. Agora, 17 autores com livro perseguido ou destruído, expostos na ordem alfabética. Agora, nós temos aí, além da bibliografia específica, que tem 34 itens, nós falamos aqui da frase enfática: a tesoura do totalitarismo luta e esgrime encarniçadamente, sem resultado, contra a pena da autoexpressão. A aversão ou averpom, certo dia, em algum lugar surge, destaca-se e acaba predominando. Como encara você a questão da bibliofobia? Tal doença afeta você de algum modo indireto? Então a bibliofobia está aí, é um resumo breve, só em 8 páginas, isso aí só dá uma enciclopédia. Agora a pergunta: sempre presto muita atenção à sinalética do mundo extrafísico.
Um desses sinais são pontadas fortes no meio da sola dos pés quando vou dormir, e que eu sempre achei que fosse um tipo de acupuntura. Uma pessoa com quem comentei me disse para eu ter cuidado com isso, que principalmente do pé direito era sério. Disse para molhar o pé com água no momento em que isso acontecesse, mas mesmo que eu molhe, a pontada continua. Gostaria de saber do senhor como é esse processo e como é que o espírito entra pelos chakras, sai dessa besteira. Um outro chakra também muito visado é nas costas, junto ao ombro esquerdo. Olha, eu não sei a sua idade. Uma pessoa depois dos 50 anos começa a sentir pontada no corpo todo. Isso varia infinito e não tem nada a ver com a sinalética. Se de ver se você tenha já idade, depois dos 50. Então isso é normal, se prepara porque seu corpo vai mostrar que existe através de pontada, isso é normal. Agora, existe a pré-kundalini, que são os chakras secundários, no caso plantário, dos dois pés. Mas isso aí entra energia natural, a geoenergia, a energia telúrica. Não é espírito que entra no pé, não tem nada disso, tudo é besteira que está sendo falado aí. Agora, molhar o pé, isso não resolve. Se tiver o processo tipo miocronia, com problema de pontada, isso é do próprio corpo quando chega numa certa idade. Todo mundo tem. Eu, se fosse contar as pontadas que eu tenho, dor que eu tenho, eu estou perdido. Isso não tem nada a ver com o meu processo de sinalética. A sinalética é outra coisa, muito diferente. As reações são outras e os resultados também. Agora, a pontada aqui e ali, todo mundo tem. Isso faz parte. É um processo neurológico. Qual a sua opinião sobre os relatos de abduções de consciências humanas e subhumanas supostamente protagonizadas por consciências extraterrestres no intuito da realização de cirurgias e paracirurgias? No Brasil, o caso Varginha, em 1966, é considerado por muitos o ufólogo mais importante de todos. Supostamente, 3 seres extraterrestres de aparência reptiliana foram capturados na cidade mineira e levados para a Universidade de Campinas. Qual a sua opinião? Eu não vi documento nenhum disso. Eu vi muita conversa, mas não vi documento. Comigo, meu negócio tem que ser palpável. Esse aí não deu para palpar. Sem a mão boba, eu não admito isso. Esse negócio de Varginha, falaram muito nisso. Alguém aí viu alguma coisa? Esse negócio de ir para o hospital, eu não vi nada. Eu quero saber de documentação. Cadê as evidências? Cadê os fatos? Eu não vi nada. É muita conversa que tem sobre isso. Ufologia é o seguinte, 2% corresponde a certas realidades, 99% é imaginação. Qual a maior dificuldade do EM durante a pré-mãe? Foi a comunicação verbal ou outra? Foi. O processo foi a comunicação verbal. Tecnicamente, o que proporcionava isso? É por causa do problema dele. O corpo dele estava habituado de um jeito e era outro. E o modo de articular as coisas era diferente da gente. Em que ano o senhor iniciou a pré-mãe? Em que ano completou a pré-mãe? Olha, o negócio começou há muito tempo, foi mais de 50 anos. Você tem uma ideia, mais de meio século. Poderia aprofundar sobre o modo ou processo de adaptação dos diversos tipos de paracérebro e psicossoma humana, por exemplo, como acontece na primeira pré-ressomática humana. Isso aí é uma coisa que nós temos que estudar, né? Tem muita coisa pela frente em matéria de pré-mãe. Vamos começar. Eu estou começando a tirar a ideia, porque nunca ninguém falou nisso antes. Eu é que toquei nesse assunto. Por exemplo, a ufologia é muito furada. Eu já devia ter falado nessas coisas há muito tempo, já ter estudado isso. Por que não estudar? Tenho tido dificuldade em definir meus princípios e rumos da ProEx e percebido a existência de crise de identidade do tipo, quem sou eu realmente? Ou do que gosto de fato, mais sérias já há pelo menos 3 anos. Tenho a hipótese que isso tem relação com a manutenção de uma autoimagem idealizada, ainda bastante desconexa na minha realidade intraconsciencial, porém ainda sem hipótese em relação às causas dessa idealização. Estou empenhado em corrigir esse processo. Que laboratório do CAEC o professor me sugere fazer em série visando a correção da autoimagem idealizada? Quantas vezes considera necessário repetir? Faz 10 vezes o laboratório da pensenologia e anota tudo depois que você passar por lá. Isso é uma boa. Gripe A.
a mutação do vírus detectada na Noruega. As autoridades sanitárias britânicas identificaram a possível estirpe do vírus da gripe A resistente aos tratamentos antivirais. 5 pacientes hospitalizados no país de Gales estão sob observação médica, um dos quais se encontra em estado grave. Os 5 indivíduos ter-se-iam mostrado imunes ao tratamento com Tamiflu, fabricado pelo laboratório suíço Roche. Segundo os médicos, 3 dos pacientes teriam contraído o vírus no hospital. 2 já obtiveram alta depois de terem sido submetidos a outros antivirais. Em paralelo, a Noruega anunciou ontem ter detectado uma mutação do vírus em 3 doentes, 2 dos quais falecidos há vários meses. A variante agravará os sintomas da gripe ao nível do sistema respiratório. A Organização Mundial de Saúde já assegurou que as vacinas e tratamentos disponíveis atualmente são eficazes mesmo em caso de mutação do vírus H1N1. Segundo a OMS, a propagação da gripe A terá atingido um pico do hemisfério norte depois de ter provocado mais de 6.700 mortes desde o seu aparecimento em abril desse ano. De modo que vocês estão, então, atualizados sobre o que está saindo por aí na internet sobre essa gripe H1N1. Vamos ver os próximos episódios. O que vai acontecer? Estados Unidos estão se preparando para evitar o processo. Vamos ver o que vai dar. Agora, a bibliofobia, o senhor pode falar? Professor, aqui não está um pouquinho escuro, não? Ou eu estou... Hein? Não, mas está muito. Escuta, é bom examinar que está faltando luz aqui hoje. Tem alguma coisa. Não está no meu normal. Entende? Não é o tempo, não. Isso aqui é interno, é tempo interno. É. Mas olha, fala. Valdo, só para lembrar também a questão. Fala. Ele vai falar alguma coisa. O que tem o tempo? Eu estou falando que não é o tempo. Nós não seguimos aqui dentro pelo tempo, é pela lâmpadas. É a força. As lâmpadas, tem lâmpada apagada aí. Provavelmente é a força, mas é só lembrar que essa questão das ideologias, a queima de livros, tem uma famosa queima lá em Berlim, milhares de pessoas queimando tudo quanto é livro. Estou falando sobre a queima de livros. E outra coisa, vários pensadores judeus de alto nível foram proibidos na Alemanha, porque eles sempre acusando que os judeus são sub-raças. E apesar aqui, ó, você viu o nazismo aqui? Tem um toque sobre isso. Tem do nazismo. Página 15. Nazismo, a queima de obra de gênero diverso, marca indelével também registrada no século XX. Nazismo. Agora, nesse livro LTI, que aparece muita coisa das proibições de livros dos nazistas. Eles proibiam, além de, lógico, dos livros de judeus, que eram pensadores destacados na Alemanha, considerados sub-raça, mas não sei onde está na cabeça deles, que é um povo que se destacou tanto, é sub-raça, né? Apesar dos defeitos dele. É uma loucura. Agora, vocês que estão fazendo o livro aí, criando o livro, escrevendo o livro, redigindo o livro, é bom saber, né? Se o seu livro vai ser queimado, se ele vai ser inflamado, se ele vai ser perseguido, se ele vai ser banido. Confio em vocês. Agora, lembrar também que todas essas queimas, aí, principalmente essas nazistas de hoje, sempre tinha lá a população apoiando, aplaudindo, né? Como na Inquisição, lá a população aplaudindo. Aquela citação que você falou dos gatos que eles queimaram, no circo, era num circo lá, também o povo lá aplaudindo, né? Você vê? O povo parece que vai atrás de... O povo sempre tem os sádicos, que aplaude a queimação de gente, de bicho e de objetos. Isso sempre foi assim, a natureza humana, né? Ainda tem muitos sub-humanos que são humanos, né? E o caso do Mao Zedong, tem até um filme que aparece a proibição do livro, lá um filme sobre aquela lavadeira lá. Parece que Agora, livro do quem Balzac. estava certo era o Voltaire, que falou que a pena é superior à espada.
Agora, lembrar também que na China eles proibiram também até o funcionamento das universidades, das faculdades, de uma época lá da Revolução Cultural, e só se podia... A Revolução Incultural. E só se podia ler curtura, livros sobre o marxismo. Curtura, quer dizer, torna curta a cabeça da pessoa. Só livros sobre o marxismo. O stalinismo também, a filosofia do stalinismo só podia haver filósofo marxista. Não, é igual no Brasil, que filósofo não marxista sobre cubismo. E lembrar também que no Brasil, a grande maioria dos filósofos são marxistas. E sociólogos, filósofos, quer dizer, eles adotam um dogma e chamam isso de ciência. Ninguém sabe por quê. E nas universidades, nada, né? nas universidades públicas cheias de marxista, adotando dogmatismo, é anticientífico, dogmatismo. O Marx já era, coitado. E eles fazem... Tem que pensar em outra coisa. Né? Agora, outra, na época da Revolução, também de 64, eles aprenderam muitos livros de cor vermelha. Isso eu soube até através de gente que eu conhecia. Eles iam lá porque a censura era altamente ignorante, né? E os seus mandantes lá militares também, altamente ignorantes. Gente que não tinha informação nenhuma. Bibliofobia é uma coisa séria. Aparece esse a gente tem que falar nisso, que essas coisas existem até hoje. Vocês lembram do Baez, que teve aqui, o nosso amigo, sobre a destruição dos livros? Estudaram tudo aí e tal. E lá houve queimas de vários tipos, de dar toda uma relação, né, de livros que foram queimados ali, durante a história. Agora é tudo resultado do dogmatismo, né? O dogmatismo religioso. Eu espero que os livros de vocês não sejam participantes de nenhum índex librório proibitório. Tá certo? Você colocou aqui no índex do librório proibitório, que isso aí também foram séculos que eles fizeram. Séculos. E tinha tudo lá dentro, né? Tudo quanto é tipo de livro aparecia lá dentro. Quer dizer, os censores são das pessoas mais curtas que tem, por isso que eles mexem com a cultura. Então é um processo de cabeça, falta de inteligência. Valdo, eu senti falta na bibliografia de colocar esse livro do Baez, que é a história... Eu já falei nisso em outros lugares. Em outros verbetes, né? Outros verbetes. Entendi. Nada disso. Ele é um deles, mas agora eu aqui tenho aquilo que é da época, tem mais coisas que nos interessam aí. Tem muita coisa aqui dentro, se você olhar. Porque tem vários tipos de jornal, disso e daquilo, não é só de livro. Chama a atenção das coisas que existem recentes. Tá certo. Não é muito antigo. Eu tenho outra dúvida de forma na fobiologia. Ali fala, na segunda linha, o bibliófago. É a pessoa bibliófago. É aquela pessoa vivendo, detestando livros, livrarias e biblioteca. São os bichos. Tem bicho subhumano e tem bicho humano. É aquele que come o processo do livro. Acaba com ele. Porque essa fagia não seria bibliófobo? Também, mas tem o fago também. Bibliofagia... É, que come. Mas aí o cara não é o que detesta. Depois. Vê o que é que está falando sobre isso. Dá uma olhadela, a bibliofagia. Existe isso tudo. Não, eu sei que existe, mas eu acho que nessa... cada um de um jeito, em várias épocas, em várias áreas, sobre biblioteca, bibliologia, etc. Tem. Tudo é dentro da área da bibliologia. Tem coisa que eu ainda vou trazer mais aí. Porque nessa frase o mais correto é bibliofobia, não é? Bibliofobia, a pessoa... Tá óbvio que está falando é nisso, aí é bibliofobia. Mas o que nós estamos chamando é o bibliófago. Tá legal. Tá certo? É de propósito. Tá. E eu tenho a terceira pergunta, mas eu vou procurar aqui. Não, é sobre eu andei pesquisando sobre a Opus Dei, quando estava fazendo um artigo sobre isso, e eles têm um index prohibitorum, e tem 66 mil livros, eu cheguei a consultar. Quem é que tem? A Opus Dei. Não, Opus Dei ainda permanece com isso até hoje, eu sei. Só que eu vi que eles leem pouco, só tem um livro seu lá, que é fininho. Você achou o meu? Tem um livro seu. Arranja para mim isso oficialmente. Eu vou imprimir lá. Que aí eu vou publicar, isso é uma honra, né? Pois é,
Eu não estou sabendo dessa. Isso é uma condecoração, é um galardão. Eu vou imprimir lá. São 66 mil livros, mais ou menos. É. Onde é que você tirou isso? É num desses sites de como é que diz? Numerário. Se ele é legítimo. Se é legítimo. Eu vou olhar direitinho, porque então, para não ser um chutômetro. Tira para mim uma cópia. Tá legal. Eu quero saber qual que é o livro. O que é Conscienciologia? Ah, eu quero. Então eu preciso mandar para eles. O mais recente. 700 experimentos. É muito fininho, eles estão lendo pouco. Colocar lá. Quer dizer, com esse pequenininho, que é só uma amostra grátis reduzida, eu já entrei, você pensa bem se com um grandão aqui. 700 experimentos. Então eu tenho muito mais, gabarito para entrar. Me inclua dentro dessa. Entende como é que é? Vão mandar para eles. Eles ainda não viram nada. Você sabe que o que é a Conscienciologia é um resumo reduzido, muito pequeno, minúsculo, de alguns dados dos 700 experimentos. Então eles não viram nada. O povo lá lê pouco, né? Se fosse ler mais, já teria encontrado isso. Outra coisa, meus livros trazem sempre a referência aos outros livros. O processo é que a implicação deve ser engraçada, né? Mas olha, isso aí eu vou dormir até melhor essa noite ouvindo você falar uma coisa dessa, que eu não sabia. Entende? Que beleza, quer dizer que Opus Dei é a obra de Deus. A pior que estão fazendo atualmente na Igreja Católica é a Inquisição, que continua viva, né? O Opus Dei é a Inquisição, com tudo que eles têm. Agora, eu já escrevi umas coisas sobre Opus Dei, já escrevi também que voluntário não é numerário, há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. De modo que a gente mostra isso, né? Eu sou voluntário, não sou numerário, então todos os livros de vocês devem entrar no Opus Dei, pouco a pouco. Ao passo que vocês vão publicando, eles vão colocando. Né? Devo falar com eles para fazer lá uma sessão só sobre Conscienciologia. Vale a pena. Fazer uma biblioteca particular, né, de livros, né, censurados. Vale a pena. Aí o primeiro é da Malo, coloca lá, tem a da Kátia. Aqui tem um monte de gente, precisa pôr lá dentro. Olha bem que às vezes já tem o livro da Malo lá. Já tem alguns anos já o livro dela. É que eles não vão entender, porque tem um livro dela que é a Síndrome do Estrangeiro, eles não sabem o que é síndrome, né? Vai ter dificuldade. Não dá. Estão em coma. Aldo? Sim. Queria saber o seguinte, um autor, qual é a repercussão que o autor pode vir a ter quando tem um livro queimado, seja em praça pública, seja por esses governos totalitários? O que é que tem? Qual a repercussão que um autor pode vir a ter quando ele tem os livros? Com isso. Oi? Tudo que é que persegue um livro vende mais. Tem gente que dá um jeito de ser perseguido só para vender mais livro, para ganhar dinheiro. Nossa. Tem tudo, tem de tudo isso aí. Ser censurado, né? Se vai censurar, o negócio vende mais. É bobagem, sempre é assim. Tudo é desse jeito. Agora, tem um livro que saiu agora, que eles tinham feito uma edição menor. Dobraram 10 vezes depois que foi perseguido. Agora é recente. Sempre tem. Se as coisas acontecem nas melhores famílias. Então pode ser uma estratégia de marketing para alavancar as vendas, né, fazer a coisa. Agora, livros banidos é interessante. Por exemplo, na Barnes Noble, lá naquela rede de livrarias dos Estados Unidos, em algumas delas você encontraria, há tempos atrás, uma estante, uma montra da livraria especializada, escrita assim, livros banidos. Todos eles que estavam eram banidos, de algum modo, coisa que foi perseguida de algum modo. Agora, esse do Rushdie estava sempre lá, todo lado. Mas tem um monte, gente, é esse que os próprios americanos baniram, né? Até hoje ainda tem muito banimento de livro. Mas então, Estela... Na fatologia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que 7ª linha,
Ah, não, é mais para baixo. A superexposição à imagem na vida moderna. Você podia falar um pouco mais a relação com a bibliofobia? A superexposição à imagem na vida moderna. O problema é o seguinte, o processo, quando aparece demais a superexposição, quase sempre que tem alguma controvérsia. Então, por exemplo, esse Salman Rushdie, ele vendeu o livro demais por causa de ter combatido o Maomé e as coisas do islamismo. E o Khomeini mandou que matasse o homem. Ele, então, fugiu, foi para a Inglaterra, escondeu, fez o diabo. Hoje a coisa já acalmou mais. Mas o Khomeini, lá do Irã, mandou matar o cara. Só porque ele falou os versos satânicos. Os versos satânicos diziam respeito ao processo do Alcorão. O Alcorão, para eles, é considerado um livro sagrado, ninguém pode falar nada contra. Isso tudo tem problema, né? Esse aí é um caso clássico. Na vida moderna, pouco chamou mais atenção e que vendeu mais. E o livro não vale nada, é fraco, o livro dele. Né? Mas ele tomou a notoriedade, fez vários livros depois disso, se tornou um autor super conhecido internacionalmente. Né? Então, esse problema aí é o processo, por isso que eu estou chamando a superexposição à imagem da vida moderna. Uma das coisas que faz mais essa superexposição é o banimento da obra da pessoa. Chama atenção. Agora, o Opus Dei não deve estar com força nenhuma, porque eu só agora estou sabendo disso, que o meu livro está lá. Se estivesse assim muito exposto, alguém já teria visto, né, falado. Professor, na página 14, item número 4, Espanha. O auto de fé em Barcelona, na Espanha, contra os livros espíritas considerados heréticos, foi solene em praça pública, cujo incêndio foi ordenado pelas autoridades da Igreja Católica fundamentalista espanhola. Pois é. O impacto dessa situação toda para quem escreveu, publicou e hoje em dia já está em vidas sequentes. Qual é o impacto disso? Para mim, isso aqui foi uma das coisas que fez o Allan Kardec entrar nas questões do cristianismo. Porque ele vivia quando aconteceu isso aí. Agora, isso criou problema para ele. Parece que foi em 1863, por aí mais ou menos. Agora, o que é que se passa? Isso aí viu que muita gente ia combater os livros dele. Ele, então, aderiu para as questões, começou a escrever o livro da prece, o Evangelho segundo o Espiritismo, e outra coisa, desviou todo o trabalho que ele estava fazendo sobre as consciências comunicantes. Foi um erro. Agora, até que ponto que isso aí colocou medo nele? A gente não sabe. Mas alguma coisa deve ter acontecido, sim. Ele já estava doente, já tinha uma certa idade, aquilo criou problema para ele. Ele não sentia com muita força para estar, enfrentando a onda, né? E outra coisa, era muito difícil viver em Paris naquela ocasião, devido ao processo da Revolução Francesa, a influência dos problemas todos que havia. Então, ele apelou para aquilo que era o mais geral, que foi o processo do J. Cristo. Fez média, procurou fazer média. Que é uma pena, a gente, para fazer pesquisa e falar as coisas corretas, nem sempre você pode estar fazendo média. Não dá. Tem que dar o contra. É igualzinho esse caso do Opus Dei. Você vai fazer média com o Opus Dei, não dá certo. Diretamente para a baratosfera. Entende? Agora, qual a força que naquela época as pessoas teriam para dar o contra ou para se posicionar em relação a isso? Não, muita gente dava o contra, etc. Mas agora, do ponto de vista político, em Paris, na França, aquilo era muito difícil, que era a capital do processo da intelectualidade, tudo. Isso aí, entende? Outra coisa, até hoje os franceses são muito conservadores, e hoje a França, na verdade, ela goza do prestígio vamos dizer, dos gênios do passado que havia em Paris, porque hoje já não tem tanta gente mais daquele jeito. E outra coisa, eles são tudo francófilos, eles só pensam em coisas relativas à França. Por exemplo, você pega um filme francês, só dá coisa da França.
Eu já falei aqui, um dia desse estava falando isso, que eu tenho uns filmes deles que eu gosto de ver. Às vezes vale a pena aqueles de interior, para a gente ver como é que é, na Bretanha, aquilo e outra coisa mais e tal. Agora, o que se passa? Sempre fala de roupa e fala de comida. Sempre francês, sempre do mesmo jeito. Raramente você vai ver um filme que não tem uma baguete debaixo do braço. Entendeu? Isso faz parte do serviço. Agora, outra coisa, você nunca vai encontrar um filme francês que não tenha comida. Sempre estão conversando e comendo. Não, você quer isso, você tem que falar o prato. O prato é sempre francês. Então, veja, esse processo dessa francofilia é de saturar, né, qualquer um. E eles são tarados com isso. Outra coisa, você pega um livro da França, geralmente o cara, você vai olhar, a maioria, se não for tudo, ele só cita livros de autor francês. Porque ele não sabe, ele é contra o inglês, é contra os americanos, é contra os ingleses, é contra o russo, contra todo mundo. Então, veja, é uma bitola terrível. Agora, o pior da história não é isso, não. O pior da história é que Paris é a capital que tem mais islâmico na Europa. Só para chatear, como é que eles vão sair dessa? Eles estão com isso, ó, na garganta. O negócio está bravo. Como é que fica? Já fizeram tudo lá para dar conta, fazer isso, fazer aquilo, mas está difícil. Já houve até algumas, né, já aconteceram algumas revoltas, né, do povo com o assunto. Isso tudo ainda está para ser solucionado, a coisa não está clara. Vamos ver o que é que o presidente da União Europeia, né, vai fazer, que agora tem um presidente. Ele vai ter que compor essas brigas. Você já pensou? Ele não vai mexer com prefeitinhos, ele vai mexer com países. Esse homem vai ter experiência de governo que ninguém teve. Nem a Camuel não teve tanta coisa desse tipo. Porque a rainha Elizabeth, vocês sabem, até hoje, ela é a rainha de uma dúzia de países, né? Vocês sabem disso, né? É um monte delas, aquelas ilhas lá do fim do mundo. Agora, o melhor da história, ela é a papisa da igreja anglicana. E, ao mesmo tempo, ela é a rainha de Santo Domingo, São não sei o quê, Santo não sei o quê. Então, é santa da igreja católica junto com a igreja anglicana. Ela é representante dos dois. É santa de um e papisa do outro. Sai dessa. Essa é a rainha da Inglaterra. Essa que está lá. Se ela chegar até 2015, ela vai ganhar todos os reinados da história da monarquia. Ela vai ser a maior rainha de todos os tempos. Demorou mais tempo. Vai ganhar da mãe, da avó, entende, da tetravó, do povo todo que tem, né? O negócio é sério. Então, vocês vejam bem. E a Inglaterra está lá firme com essa bobajada toda. Ela é considerada a generala, a marechala do exército inglês. Agora veja, não adianta nada isso aí. O que ela sabe disso? Com apoio popular. Você sabe que às vezes ela tem chumbo na barra da saia, para a saia não levantar, né? Que a rainha não pode ter o aplombo, ela tem que ter. Então tem chumbo pesado, a barra da saia tem, sabe, peso para ela não levantar, que o vento pode dar, que não dê as pernas da dona de jeito nenhum. Então veja, às vezes tem gente aí que queira imitar um processo de rainha. Até hoje ainda usa essas coisas. É tanto que ela não precisa estar segurando a saia do jeito que a Marilyn Monroe fez lá no filme. Entende? Não, o negócio não é esse. Às vezes dá dificuldade para entrar e sair de carro. Não é bem carro, de Tilbury, que ela não anda em carro. Ela anda a cavalo, com aquele negócio todo, andando. Esse processo... Uma vergonha nesse negócio todo. Esse processo justamente da Europa, do tradicionalismo, ainda se vê em vários aspectos, mas, por exemplo, como isso pode ser diminuído ou amenizado? Por exemplo, aqui na cidade mesmo... Muita coisa da monarquia a gente deve justamente aos franceses, por isso que Paris era bom. E eles é que começaram a combater a monarquia. E a França hoje, muito embora tenha lá o povo da monarquia, mas não aparece, isso não tem força nenhuma.
Porque a Revolução Francesa foi feita para acabar com isso. Mataram os caras todos para ver se dava um jeito. Agora, pioraram. Porque depois começou a acontecer o terror. O movimento do terror piorou a Revolução Francesa. Agora a França ainda dá muito ibope, né, Malu? A gente vê que tem agora um mestrado, o pessoal da UDC está estruturando um mestrado em conjunto com a Universidade de Toulouse. Certo. Eu, em 1965, teve gente que veio me convidar para me dar diploma lá, de Paris, das principais. Tudo era pago. Você pagava tanto, eu te dava o diploma. Eu não confio nas coisas lá. Não dá mesmo. Como assim? Tudo aqui no Brasil, o povo sempre era uma puxação terrível para a questão da França. Sim. Mas isso aconteceu comigo. E teve amigo meu que entrou nessa. Então, arranjar diploma lá naqueles lugares mais faladinhos aí. Né? E eles gostam de falar a quarta não sei de quê, arrondissement e aquilo. Morro de rir. E outra coisa, tem que fazer biquinho para falar. Senão não dá. Agora, eu tenho um jeito desse, mano. Professor, na nossa área, a gente verifica que existe ainda a necessidade de cursos no exterior, profissionalização no exterior, isso ainda dá muito resultado. Mas agora é preciso a gente ver a qualificação do currículo vitae da pessoa. Quando a pessoa é boa, ela não precisa estar enxertando, vamos dizer aí, mentiras, entende? No currículo. Se ela é boa, é preferível um currículo pequeno, mas substancial, correto, honesto, do que aquele grandão feito de qualquer maneira e enxertado com tudo quanto é, entende? Veneno e urtiga. Entende tudo isso. O senhor falou essa semana que tem muitas pessoas jovens que vampirizam sempre as outras e que tem assediadores por trás do processo. Elas têm consciência disso? Os assediadores buscam vampirizar as pessoas que têm energias similares às deles? Escuta, a maioria dessas pessoas são com os réus, criança, por exemplo, ela já começa com 6, com 10, com 12 anos, ela já começa desse jeito, briga com a mãe, dá beliscão nas crianças, vamos dizer, insiste em estar criando problema com todo mundo, quer aparecer de uma maneira negativa, isso tudo já é assédio. Agora, são as com os réus assediadas. Se uma pessoa quer ver, fácil. É só aparecer nas escolas aqui de Foz, as escolas públicas. Em qualquer lugar do Brasil, mas aqui em Foz é clássico, todo mundo sabe disso. Eu sei que eu tenho atendido aí as professoras daqui, e elas me contam tudo. O que é que está se passando? Não é fácil. Agora, às vezes, são crianças lindas, mas não dá nem vontade de chegar perto. Homens e mulheres, meninos e rapazes, tudo quanto é jeito, meninas e rapazes. Outra coisa, não fica pensando que é gente só de cor, ou preta, ou qualquer coisa oriental, não. É gente branca mesmo, de origem europeia, com os negócios todos, de todas essas imigrações que nós temos aqui na área. O negócio não é fácil, e é muita gente. É só ir numa escola, vocês vão ver como é que é. Pergunta lá, quem que é que as psicólogas estão atendendo quem? Olha a freguesia, a clientela das psicólogas nas escolas públicas de Foz. Vocês vão ver direitinho isso aí. Então a pessoa fica pensando que vampiro é só a pessoa de adulta, isso não é. Começa com a criança, está cheio, ó. São as com os réus que nós estamos falando. Essa semana mesmo eu ouvi alguns relatos sobre os assuntos. Tem coisa que dá pena. Agora, está faltando muito amor, porque às vezes, amor, afetividade, educação, por isso que precisa de muito psicólogo nessas escolas, muito. Precisa de colocar psicólogo em todas elas, para atender esse povo no trabalho. Agora, ó, às vezes, em 100 dessas loucas, aparece uma índigo, quer dizer, aparece uma superdotada. Essa semana, a Graça descobriu um superdotado. Isso com o menino é uma revelação impressionante. Agora, imperativo, está criando problema por causa da... Mas é o caminho do índigo. Esse negócio que o povo vive falando é isso. Falar em índigo, tem agora aí os dois que são maiores atualmente na Terra, que é a pessoa que chama aí. Seria bom a gente falar que os maiores índigos atuais
é o Acrides Jasval, que uma vez eu falei nele aqui. E esse é um cara que esse já está grandinho até, muito simpático. E tem um outro também aqui, que é o Boriska. Um é da Índia e o outro é da Rússia. Boriska. Agora, aqui tem os dados desse povo todo, o que é que são, como é que são. Boriska começou a desenhar figuras que, à primeira vista, eram abstrações, nas quais se misturavam tons de azul e violeta. Quando os psicólogos examinaram os desenhos, disseram que o garoto estava provavelmente tentando representar a aura das pessoas que viam ao seu redor. Aos 3 anos, Boris, como eles estão chamando, Boris, começou a conversar com seus pais sobre o universo. Ele sabia nomear todas as estrelas do sistema solar e seus respectivos satélites. Ele falava também nomes e número de galáxias. E por aí vai. Ele é chamado de menino astrônomo. Agora, o rapaz aqui, o Acrides Jasval, que é o mais famoso índio atualmente, conhecido pela ciência hoje, é o cirurgião do mundo. Rara habilidade, supermemória, inteligência amplificada, e ele tem dons de cura. Agora, ele é de uma família pobre de Rajput, na cidade de Himachal Pradesh, na Índia. Esse aqui é os 2 índigos que eles falam mais. Agora, veja, tudo é nome que eles arranjaram para falar os negócios do superdotado, que já existe há muito tempo, que a gente vive falando nessas coisas. Agora, veja, nessas escolas que tem essas com os réus, essa meninada toda de malfeitores jovens, de vez em quando aparece um desses. Aí, essa semana, a Graça descobriu. Entende? Quando ela estava deixando aí no último dia, viu o menino lá, encaminhou o menino, fez um dossiê para encaminhar, para ele ter, né, uma educação separada lá, certa, de acordo com o superdotado. Hoje já tem isso no Brasil, vamos ver o que é que vai dar. Esse aí vale a pena também estudar. Agora, às vezes, é melhor quem se interessar por isso, estudar as consréus, que vão aprender mais. Porque o negócio é o que acontece mais é com consréu. Esses assim são mais raros. Agora, conforme fatos lidos pelo senhor em tertúlia passada sobre estudante da universidade, o filme Lua Nova e seu antecessor, verifica-se então que a exaltação da baratosfera as exaltações são aplaudidas pelos responsáveis, dirigentes das grandes editoras e produtores de cinema e outros, por eles mesmos serem procedentes da baratosfera. É óbvio. Estão na baratosfera Holândia? Sim. Muito bem. Yes. Sure. Of course. Sure. Indeed. Sabe-se que livrarias e sebos, mais do que simples locais de comércio livre, são repositórios de entrepostos de ideias. Nesse caso, até onde vai a responsabilidade de seus proprietários com relação ao que vendem, uma vez que, dependendo de suas dimensões, considerando-se também o alto nível de produção da imaturidade humana, e é o que na última análise sustenta as livrarias, é praticamente impossível verificar e separar o que é positivo do que é negativo ou não. Não. Olha, é bom você vir aqui e ver a livraria que nós temos, chama Livraria Epígrafe, aqui no CAEC. Você vai ver que são livros selecionados, sérios, que não envergonha ninguém que for lá. E é um local também para a pessoa debater as coisas que precisar, etc. Tal. Vale a pena ver. Livraria pode ser feita assim, uma livraria de livros selecionados. Uma coisa, essa livraria tem uma coisa que eu já falei para várias, mas nem todas têm, que são os livrões. Eles já fizeram uma montra, uma estante de livrões. São os livros mais sérios, são tratados, livros dos tratadistas, obras dos autores tratadistas. Isso é que é uma coisa importante, porque livrinho, livrecos, livretos, isso todo lado tem. O negócio a gente tem que começar a ver, são os livros mais densos em matéria de conteúdo, que pode ajudar as pessoas, né? Isso aí é que está faltando. Agora, só a pessoa vir aqui que ela vai ver. O negócio é sério. Uma reportagem na revista Época, deste final de semana, intitulada Saudade de Sua Voz, onde a mesma fala sobre a vida de uma mulher que teve a filha de 10 anos sugada por uma bomba de piscina, sendo que a filha encontra-se em coma exatamente 12 anos. Como deve estar essa menina? A maneira de ajudá-la através da TENEPS, projeciologia, e se a pergunta anterior for positiva, essa ajuda chegaria até que nível? Isso aí depende da sua força
e dos amparadores que ajudam você. Põe o nome dela na FENEPS, ajude você aí com a situação. Olha bem como é que é, sempre ajuda. O senhor poderia explicar a pergunta 1053 do consensograma? Qual a abrangência das suas muletas e artifícios psicológicos inevitáveis em relação aos ganchos da sua expressão? O que são esses ganchos? Então vamos ver aqui. 1053. Qual a abrangência das suas muletas e artifícios psicológicos inevitáveis em relação aos ganchos na sua expressão? Gancho é o chamado ganchos didáticos. É aquela expressão que usa. Por exemplo, eu tenho a opção de gancho didático. A hora que eu falo burraldo, burrildo e burraldo. Isso aqui, ó. A hora que eu dou, ó, tem desse outro, são dois tipos. Uma daqui, outra daqui. Isso tudo são ganchos didáticos. Esses são os ganchos. Agora, os ganchos pode ser por expressão, pode ser por palavra, pode ser por uma expressão maior, pode ser por um fato, um acontecimento. Os maiores ganchos que todo mundo tem, somente professores, eles são baseados principalmente em fatos, em ocorrências. É a fatuística, a fatologia que a pessoa tem. Todo professor vai mostrar aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele estudou. É o exemplo que ele dá para sustentar as argumentações que ele apresenta nas aulas. Isso é que a gente chama de gancho pedagógico, gancho didático. E é aqui que a gente está explicando isso. Ó. Qual a abrangência? Isso aqui já é na segunda parte da comunicabilidade do consensograma sobre realidade. É a consim e os simbolismos. Qual a abrangência das suas muletas e artifícios psicológicos inevitáveis em relação aos ganchos na sua expressão? Então, veja, tudo isso pode ser muleta e, na verdade, às vezes tem que ser muleta. Isso faz parte do serviço. Mas, veja, são artifícios psicológicos. Agora, se eles são didáticos, funcionais, pedagógicos, esclarecedores, se eles fazem à tarde, vale a pena. Eu tenho uma série desse... A maioria das coisas que eu falo... Hoje mesmo eu já não falei no negócio, não falei depois no Índigo, que todo mundo me pergunta aqui, que está na moda. Esse negócio de índio, já tem um desses que eu falei, não, já chega, já expliquei demais. Porque lá pelas tantas, quando satura, eu deixo a temporada, depois a gente volta com calma, porque senão a gente só fica falando naquilo que está na moda. De modo que eu acho que com isso aqui a gente esclarece a nossa amiga que perguntou aqui sobre o conscienciograma. Tá certo? Agora, ó, realidade da comunicação no conscienciograma, é página 157 do conscienciograma. Aí depois, vamos ver, já trouxeram a pergunta com o livro. Eu agradeço muito a infraestrutura, sabe, assistencial da abertura. É impressionante dessa infraestrutura nossa. Já trouxeram com o livro a palavra. Valdo, eu queria que você aprofundasse mais na página 13 o banimento, né? Banimento. Nos fins de 1999, instituições estadunidenses ligadas a editoras, escritores, jornalistas e direitos humanos promoveram a Semana dos Livros Banidos ou Ameaçados, na qual apresentaram constatações surpreendentes. Entre 1990 e 1999, 5.718 livros estadunidenses foram enquadrados nessas categorias, entendidos por ameaçados, e as obras enfrentando barreiras em escolas, bibliotecas ou de escolas ou em bibliotecas públicas. Agora veja, é um bocado, né? 5.718 livros. Isso em 1999, faz 10 anos. A gente consta nos Estados Unidos que houve uma repressão forte na época do McCarthy, né, que foi há muito tempo, os anos 50, e agora estamos vendo que em 99 continua aí. Continua não, mas nos Estados Unidos, você sabe, lá é muita censura que tem, o povo não fala. Isso. E eles falam que lá é o país da liberdade, da democracia. Lembre-se daquela história, olha o meu gancho, que eu já falei aqui umas 2 vezes, vou falar de novo, olha o gancho didático. Lembra do Eduardo Said, que falou, Estados Unidos é uma balela, olha, ele era professor da Universidade de Colômbia. Estados Unidos, eles falam que aqui é liberdade, mas isso é uma balela.
Por exemplo, em qualquer país, isso é quando ele era vivo, ele falou, em qualquer país muçulmano, você pode encontrar um jornal comunista em qualquer esquina. Mesmo se aquele país não é comunista, presta atenção. Nos Estados Unidos, eu pago para ver se alguém achar um livro, um jornal, um exemplar na rua. É muito sério. Agora, foi isso que eu dei conta. Eu gosto de ver esse negócio do Eduardo sair pelo seguinte, foi o que eu dei conta em 1966. Assim, mas Valdo, você vai voltar para o seu país, por que não fica aqui? As condições aqui são muito melhores, a infraestrutura da sua vida, a sua independência econômica, financeira vai ser muito mais rápida aqui. Eu virei para ele e disse, não, meu país eu tenho liberdade que eu não tenho aqui. Vocês são todos, vamos dizer, reprimidos. Lá eu não sou. É um país da aventura que eu posso falar, vocês ficam pensando só em samba e futebol, eu vejo o outro lado. Lá eu posso falar, e veja, nós temos realmente mais liberdade aqui do que lá. Vocês já pensaram se eu, na época lá do McCarthy, eu começasse a falar as coisas que eu sempre falei? Do McCarthy, por muito menos do que isso, depois do McCarthy, houve um negócio do nosso amigo de São Paulo, que colocaram a algema nele lá de aço, e ele teve que fugir dos Estados Unidos. Ficou muito tempo escondido na Espanha e quietinho. Quem é? O Norberto Kepler. Só porque ele escreveu um livro mostrando as bobagens dos Estados Unidos. E como ele começou a trabalhar lá, começou a fazer umas unidades do trabalho de psicologia dele lá, a CIA deu em cima dele. Mas isso foi depois. Perseguição. Cadê a liberdade dele? Valdo. Agora veja, isso tudo é o Pentágono e os judeus atrás do processo do Pentágono, as incorporations. Que mundialmente, inclusive a imprensa brasileira e do mundo, eles não dão esses destaque da falta de liberdade nos Estados Unidos de imprensa. Não, agora o que eu acho maior mesmo, mais sério, lá foi eles ter eleito o Obama, o Barack Obama. Isso aí eu já acho que é uma coisa de abertura. Deve ter gente que já está muito saturada das coisas. Mas agora vamos ver, né? O Barack Obama, se ele tem alguma força para fazer o que é, ele ainda não mostrou para que ele veio, está só na conversa. Está um oba-oba danado, mas não enquadrou ninguém, não acertou o passo de ninguém, não deu nada ainda até agora. A gente está aguardando, né? Barack Obama. Autoritarismo americano. Se ele vai dar pelo barato ou vai ser uma coisa oba-oba. O autoritarismo americano, ele se fundamenta no fanatismo religioso, inclusive os republicanos, eles são todos baseados nesse fundamentalismo religioso. Agora, vocês vejam, tem muita gente que sabe disso, principalmente os europeus. E a maior prova foi o prêmio Nobel dado a ele. Aquilo ali foi chatear, né? É de propósito, para ver se ele faz alguma coisa, para ver se os americanos reagem. Porque na Europa eles entendem bem isso aí. E agora, esse negócio, por exemplo, de já ter presidente na União Europeia, vai criar problema nos Estados Unidos também. Eu estou esperando para ver o que vai dar. Estou vendo o jogo de ping-pong. O que vai dar nisso? Está assim, ó, olhando de um lado e do outro para ver o que vai dar. Isso aí vai chamar a atenção também. O negócio é sério. Valdo, a HBO lançou um documentário sobre a liberdade de expressão, a falta dela nos Estados Unidos. Um documentário histórico, mostrando as épocas políticas. Eu passei o nome para o Loche e para o Antônio, ver se eles conseguem trazer para você. Tem todos aqueles períodos, 40, 50, 60 e atuais. Como é que hoje é o tipo de censura que eles Eu sei o que é isso, difusa. Porque eu tive gente do Pentágono, né, me procurando, para saber o que eu estava falando, minhas coisas. Agora, o caso do Norberto Kepler, que eu conhecia as coisas dele, os livros, o negócio todo, eu sabia que aquilo ia dar. A hora que eu vi o livro que ele lançou, nós temos livros lá embaixo, o livro dele. Agora, eles colocaram aquele negócio nele e prenderam ele. Ele conseguiu fugir com o negócio, mas eles sabiam que aquilo não tinha jeito de tirar. Então, eles, através do satélite, sabiam onde é que ele estava. Foi um custo para ele sair disso e ficar livre dessa história. Norberto Kepler. Esse cara é uma cabeça, um erudito, entende das coisas, fez tanto trabalho lá em São Paulo. Ele mandou os livros dele para mim, eu mandava os livros dele, meus para ele, tudo. Agora, nos Estados Unidos, quando eu cheguei lá, uma das minhas viagens, e vi que ele estava trabalhando lá em Manhattan com um negócio.
e tinha vivo as coisas dele expostas, esse negócio todo falando, falei, ih, vamos perseguir, mas quando não deu outro, vamos dar um jeito nele. Americano, se for nesse bico que está tudo bonitinho, tipo Hollywood, bandeira americana tremulando, não desce. O negócio não é fácil. Tem muita coisa atrapalhada nisso. Gente, vocês lembram o que é que aconteceu em My Lai, ou My Lai, como eles gostam de falar, no Vietnã? O que os americanos fizeram na aldeia? O negócio não é fácil. Tem descrição do negócio feita por eles. Então, não é... A natureza humana está ali, não está... Estados Unidos não é santidade, não é paraíso. Tem que abrir o olho por isso. Professor, aqui na letra B, aqui. É na fatologia, na 6ª linha de baixo para cima, o senhor fala do desestímulo social à leitura. Sim. Eu lhe pergunto, em termos de karma, holokarma, né, o que é pior, o cara que queima o livro ou o governo que desestimula socialmente a leitura? Olha, o processo é o seguinte, sempre que estimular a leitura vale a pena. Porque mesmo quando a pessoa estimula a leitura errada, ela acaba vendo umas coisas maiores e ela aumenta o nível de heterocrítica. A leitura, uma das coisas melhores que ela tem, é aumentar a autocriticologia da pessoa. Isso é muito sério. Então, todo tipo de incentivar a leitura, seja lá o que for, sempre é bom. Vale a pena. Agora, a leiturologia, ela precisa ser mais estudada para ser aplicada melhor, para ajudar o povo, sabe? O Brasil, por exemplo, ainda tem muito pouca livraria, biblioteca. Agora, nós melhoramos muito isso, porque a situação era precária, na década de 50, era difícil. Os livros, muito difícil. Mas eu, por exemplo, eu ainda acho os livros do Brasil muito caros. Não sabe ser tão caro. Entende? Agora, na década de 50, pelo menos assim, os meus pais, eles tiveram uma educação que eu vejo assim, básica, né, bem melhor do que a gente vê hoje, né? Então, assim, apesar de ter melhorado a questão dos também é livros... porque não havia muita distorção. Não havia isso que eu chamo da síndrome da dispersão consciencial. Hoje não. Só a internet já dispersa um monte da atenção do povo, cria uma opção de robô. Agora, isso tudo ainda é período, né, inicial, essas coisas vão assentar. A poeira ainda está muito levantada nessa questão da teleinformática. Isso tudo vai mudar com o tempo. Agora, isso veio para ficar. A internet não veio, isso nunca mais vai ser destruída. Essa comunicação vai aumentar cada vez mais. Agora, o problema é melhorar a qualidade disso. Ontem eu conversei com meu filho sobre o Windows número 7 que está aí. Eles estão estudando. Ele acha que dentro de uns 2 meses ele está examinando para ver se vale a pena colocar no meu computador, o grandão, para ver se melhora, porque o Windows não me aguenta mais, esse antigo não dá. É daqui que nós estamos trabalhando. E eu trabalho com mais de 6 mil páginas, um dos arquivos, e eu tenho 60 arquivos. Então isso aí é um problema. Ele está vendo que esse aí parece ser bom, o Windows 7. Então, essas coisas todas tem que ver. Porque o 6 que passou não valeu nada, foi um blefe. Deu para trás, péssimo. Agora esse 7 parece que está dando certo. Eles estão fazendo experiência agora para ver como é que fica. Então, isso tudo desvia o interesse das pessoas. Agora, na década de 50, 40, 30, as pessoas não tinham tanta coisa. O máximo que tinha era rádio. Às vezes, um pouco antes era cinema mudo, depois começou o cinema falado. Você está entendendo? Hoje não. Tem televisão, tem informática, tem celular. Escuta, você viu um filme, a gente pergunta para você, você viu no cinema? Você viu em casa, na televisão? Você viu pelo seu celular? Você viu de que modo? Quer dizer, isso, para começar, tem uns 6 ou 7 veículos que você pode ver filme atualmente. Como é que fica isso? Você viu pelo computador? Que tipo de computador? Como é que foi? Você viu a grande tela, o telão? Viu na telinha? Viu na telica? Tem uma telica. Tem a telinha e tem o telão. Quer dizer,
Você viu no automóvel? Como é que é isso? Então o negócio, isso aí desvia, né, o processo. Agora, veja, o povo acha que a leitura clássica de livro que vai acabar. Eu não acho que vai acabar tão cedo. Isso ainda vai longe, o negócio não é assim. O e-book também não vai ser tão popular tão cedo, porque não é a mesma coisa. Você pegar um livro e ver, o negócio é seu, você escreve, faz a coisa na hora, ele é muito mais prático, é muito mais objetivo. Pode riscar, é pragmático. Né? Pode riscar, pode marcar também. É pragmático. Bem melhor. Então o processo do pragmatismo é uma coisa que todo mundo está estudando. Eu atualmente, por exemplo, estou lendo um livro do Posner sobre o processo do direito, que ele também estuda o processo do pragmatismo dentro do direito. É uma das coisas que mais o povo briga atualmente para ver a filosofia do direito, como é que fica dentro do processo do pragmatismo. Isso tudo é muita controvérsia que tem. O cara escreveu um livrão, um tratado sobre esse problema do direito aí, o Posner. Mas é uma grande cabeça. Esse cara é erudito, fora de série. Eu estou tentando ver se entendo bem tudo que ele quer dizer sobre pragmatismo, em comparação com as outras filosofias vigentes. E isso mostrando dentro do direito, da filosofia, da literatura, todas as áreas de pesquisa e de atividade, de cognição humana. Muito sério. Mais uma pergunta. Como professores que nós somos, pedagogos ou parapedagogos, né? Até dentro da Conscienciologia e também nas faculdades, o que você incentiva, qual é a sugestão que o senhor dá para que a gente possa incentivar mais a leitura, que a gente vê os alunos chegando muito cruz. Faz assim. isso que eu falo aqui, observa como é que eu falo. Uhum. Eu já trouxe só esse ano, mais ou menos uns 30 livros aqui, já? Uhum. É mais ou menos isso. Tem dia que eu falo 2, 3 livros. Falar dos livros. E eu, quase sempre mostro o livro, o que é. Uhum. O que eu estou lendo atualmente, vou falar de novo. É o Sam Harris, A Morte da Fé. Eu já li 2 textos do livro só aqui, os minutos que eu fiz aqui antes. E está tudo anotado. É a opção de anotação. Agora, ele fala dos idiotismos megaculturais, uma das últimas coisas que ele está falando aqui. O negócio da honra dentro dos estados islâmicos. A honra que tem. É o processo da Sharia, aqueles negócios todos que mata a pessoa com pedrada em cima da pessoa. Né? Então, e ele fala aqui também, como eu disse aqui na página 201, que a ciência da consciência ainda está lutando para nascer. Até parece que ele viu alguma coisa nisso. Né? O que nós estamos fazendo? Valdo, aqui no ar. Aqui. Eu queria, aqui na fobiologia, na página 11, você coloca o bibliófago, eu acho que é o bibliófago, não? Aqui? Não, já falaram isso, é bibliófago mesmo, é aquele que come, é igual bicho. Que ele fala que ele vive detestando. Já é a segunda pergunta que faz sobre o assunto. Bibliófago, é aquele que come. Mas ele detesta o livro? Eu não entendi. Onde está assim, o come com detestar o livro? Tem os bichos que comem o livro. Você está falando de... Tudo é princípio consciencial. É que eu comecei a gente bibliófago. Escuta, o bicho que come, a traça que come o seu livro, não gosta do livro. Porque você colocou assim, o bibliófago é aquela pessoa vivendo detestando o livro. Literalmente o livro. Agora, tem livro feito de chocolate também, você sabe, né? Tem gente que come livro de chocolate. Mas aqui no sentido que você colocou aqui, que é a pessoa que vive detestando o livro, livraria, biblioteca, eu achei que estava mais para bibliófago do que para bibliófago. Mas bibliófago, a gente já está falando que o tema é justamente esse, bibliofobia. Eu estou falando que existe o bibliófago. É aquela pessoa vivendo detestando os livros, livrarias e bibliotecas. E serve também que ela come o livro. Ela destrói o livro, ela come o livro. Entendeu o que ele quer dizer? Entendi. Ela destrói. É que eu acho que no dia a dia eu já ouvi falar assim, a pessoa comeu o livro, no caso de devorado, e está lendo muito. Eu já ouvi, assim... Está comendo o livro. Como positivo, né, isso. Professor? Mandaram um negócio aqui, já toda a classificação da Opus Dei é do Opus Dei, não é da Opus Dei, não, é do Opus Dei. O livro que é Conscienciologia, de número 5,
o que quer dizer que não pode ser lido, a não ser com a permissão de um consultor ou conselheiro da sede Opus Dei de Nova York. Agora, deixa eu ver onde é que está. Está aqui, Valdo Vieira, que é a Conscienciologia. Depois do Álvaro Vieira Pinto. Ó, é um grande cara. O Álvaro Vieira Pinto é aquele médico que estudar sobre medicina, não é isso? Ciência e existência, ele também está condenado. Tem vários aqui. Alice Vieira, tem vários Vieira aqui, ó. Maruja Vieira, B.O. Vieira, esse não sou eu. Antônio Vieira, José Geraldo Vieira. José Geraldo Vieira, a Ladeira da Memória, está condenado. É até um livro bem feito, um romance sobre a Ladeira da Memória, lá de São Paulo. José Geraldo Vieira. É um livro bem feito, esse aí. Eu já li, conheço e tal. Agora, ó, tem de tudo aqui. Eles pegaram no fim. Total, 60.541 livros proibidos. Mas que vergonha, né, esse negócio, viu? Está vendo? Isso existe, Opus Dei. Vocês estão vendo o que é o Opus Dei? Que vergonha. E outra coisa, eles não têm pejo, mostram o negócio publicamente, bem claro, né? Que força que esses caras não têm, né? Eles têm mais dinheiro, né? Eles é que mandam na Igreja Católica atualmente, né? Tem muito dinheiro. Eles estão com a corda toda, estão achando que dominam o mundo, ó, desse jeito. Agora, ó, para a turma do Opus Dei, meus agradecimentos por colocar meu livro aí. É uma honra isso aí. Isso mostra que eu sou contrário a vocês. Isso é uma beleza. Isso não tem preço. É o máximo. Professor. É o que eu falei, vou dormir melhor essa noite. Depois dessa. Aqui, professor, aqui. Sim. Letra B. Letra B. Aqui. O senhor já viu o filme Fahrenheit 451? Sim. Que ele fala sobre essa questão de queima dos livros, né? E os bombeiros que resgatavam os livros para queimar. O senhor não pensou em colocar nesse verbete? Aí tem uma opção de coisa que pode pôr, mas nós não colocamos tudo aqui, não. Agora, isso aí tem que colocar na parte da filmografia. Acho bem nós só colocamos dois aqui. A Última Tentação de Cristo e Jesus Salut Maru. Que é aquele negócio, esse aqui foi o que deu aquela celeuma, que eu saí quase carregado lá da discussão na televisão. Foi por causa desse filme aqui, ó. Eu cheguei lá e falei o que era o J. Cristo, e baseado no Novo Testamento. Deu uma briga danada. Hein? Eu liquidei com o negócio lá, e outra coisa, tinha padre, pastor, o Paulo Coelho, uma opção desses caras. Aí eles me deram a palavra, aí eu comecei a falar, foi aquela celeuma, levantou a poeira, uma briga danada. Aí a nossa amiga veio para nos volta, agora ó, fica calado. No fim você fala de novo. Deixa, porque senão eles vão tirar o programa do ar. Aí eu fiquei quieto. Agora, eu comecei lá o seguinte, peguei, levei o Novo Testamento e fui lendo as bobagens de Jesus Cristo. E comecei a ler. Falei, uma das coisas mais suaves que eu falei foi isso. Jesus Cristo falou assim, eu sou a luz do mundo, aquele negócio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu falei assim, ó, se qualquer um que chegar ali na rua falar uma coisa dessa, eles colocam o cara no hospital, né, no nosocômio judiciário na hora, que esse é piradão. Então, conclusão, Jesus Cristo inaugurou a grande autopromoção na Terra. É o maior autopromotor da história humana. E foi por isso que eles fizeram depois a igreja fazendo essas promoções todas, né? O negócio todo é baseado nisso. Uma vergonha. Agora, tudo foi por causa desse filme, entende? Da Marie, que eles queriam debater o negócio. Falaram assim, olha, aqui tem uma opção de coisa que é boba mesmo, o negócio é sério. Agora, o filme provocou muita polêmica nos países de maioria católica. E aí é contado o negócio, tudo que aconteceu, como é que é. Agora, gente, religião não dá para defender religião nenhuma. Por causa do processo do dogma. Você liquida com qualquer religião, se for debater, explicar o que é, porque não tem racionalidade, não dá. A fé não tem jeito. Por isso, esse livro aí do Harris é a coisa mais fácil que tem, um livro desse mesmo, porque está baseado nos fatos, não adianta. Se for basear em fatos, como é que fica? Agora, e as incoerências, as loucuras, os excessos que tem atrás disso, e a história humana hoje, que está muito já estudada,
é muito material, é muitos subsídios que tem para mostrar a besteirada da religião. Então, como é que é um problema? As religiões têm que se juntar. Eles agora estão tentando, né? A igreja está tentando juntar com alguns protestantes, algumas coisas, que é o jeito para sobreviver. A situação está ficando difícil. Vamos ver o que dá. Mas agora a bibliofobia, o que mais? Pode falar, pode falar. Você vai defender aí eu já falei na sua livraria hoje, você não pode falar nada. Te agradeço. Não, bom, amanhã a Uniescom completa um ano de vida, né? 23 de novembro. E nós optamos em fazer uma gestão anual, então eu estou saindo dessa função e a gente está adotando um novo modelo agora, com toda essa discussão de democracia. Está melhor? Toda essa discussão de democracia pura e tudo mais, então nós já vimos no modelo onde a pessoa do coordenador, ela nunca toma assim, uma decisão isolada, então todas as decisões sempre foram tomadas, desde que a gente começou a existir, sempre foram tomadas no grupo, né? Então assim, nenhuma decisão foi tomada pela pessoa da coordenadora, e a partir de agora nós teremos vários representantes, então nós diluímos a função da coordenação entre várias funções. Então, hoje, a autora Luciana Ribeiro, ela vai assumir a função de relações interinstitucionais, ela vai ser a pessoa responsável pela ponte entre a Uniescom e as outras ICs, parcerias, Conselho das ICs. A Mabel Teles vai assumir a função de relações públicas, então ela faz o contato com autores de fora, alunos, SOCIM. O Júlio Almeida, ele vai ser a pessoa que vai ser o representante dos escritores em cerimônias, eventos. Então, toda vez que tiver uma atividade onde se precise de um representante da Uniescom, ele que vai estar, e na falta dele, a Luci. Explica o que quer dizer a palavra Uniescom. Uniescom, a União Internacional de Escritores da Conscienciologia. Então, assim, internamente, nós também... existem outras funções internas, a gente tem o colegiado de interassistência autoral, e hoje mesmo a coordenação das reuniões dos autores, né, do colegiado, ela é feita através de sorteio. Então, a cada reunião é feito um sorteio para ver quem vai coordenar a reunião. Então, assim, a gente continua com aquela filosofia de funcionar por projetos. Nós temos várias atividades e cada pessoa ela é responsável por uma atividade. Então, eu estou assumindo agora a revista Scriptor, que a gente deve estar já daqui a umas 2 semanas, né, pretendemos, se tudo der certo, a gente já está publicando, né, e também cursos itinerantes. Então, a gente vai fazer uma parceria com a Aracê, ano que vem nós vamos itinerar na Aracê, e a gente já está até bolando um nome para esse curso. Se vocês tiverem uma ideia, por favor, vocês nos enviem, né. E aí, é isso, nós temos várias atividades, né, então, assim, a gente está sempre à disposição, as pessoas que quiserem, né, uma colaboração, uma orientação, uma ajuda, enfim, para a escrita do seu livro, a gente está aberto. E eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade evolutiva por esse 1 ano de experiência, foi um ano muito proveitoso para mim, muito rico, assim, aprendi muito, agradeço a você, porque recorri a você sempre. Ela está falando justamente o contrário da bibliofobia, a bibliofilia. A bibliofilia, isso aí é bom. Agradecemos aí o apoio de todos, né, é isso. Vamos trabalhar. Valdo, aqui no ar. Pode falar. Eu queria falar que a gente está fazendo uma pesquisa no Greenvex sobre... a gente vai ver essa questão da dispersividade que você falou, e nós fizemos algumas questões assim que a gente pretende distribuir para algumas pessoas para ver a experiência, né, das pessoas mais velhas. E aí eu queria ver se você podia avaliar para ver sua opinião dessas questões que a gente fez. Posso entregar? Vocês fazem as perguntas para mim. Tá bom. Eu vou tentar responder. Tá bom. Eu posso entregar agora ou como que eu faço para entregar? Depois vocês me dão aí, tá bom? Vamos ver o que dá. Agora, o ideal seria vocês chegarem aí embaixo, um dia desse, perguntar, eu respondo na hora, vocês gravam, ver o que vocês querem. Tá certo? Você só fica lá pela manhã, né? Eu alguns vou ficar dias lá, pares. depois de amanhã. Depois. De manhã. No final de semana.
Hoje eu estive lá, agora é só depois da manhã. Hoje eu estive lá, atendi umas pessoas e saí logo, porque não tinha mais ninguém. Tá certo? Certo. Quem é mais que está aí com a bibliofobia? Quem é que está sofrendo de bibliofobia aí? Tem alguém? É você. Né? Hoje é o dia adequado de perguntar quem tem fobia de escrever livro. Né? Não, cadê o livro? Vocês têm fobia com o livro, por isso vocês não estão aparecendo com o livro? Cadê o livro? Onde está? Como diz lá em Goiás, quede o livro. Quede o fulano. Quede o autor. Entende? Agora é hora da gente falar isso. Eu acho que depois dessa ninguém vai deixar de entender, né? O que nós estamos falando. Valdo, em tese, o certo é a gente ler mais do que assiste televisão, ou varia? É sempre melhor, né? Porque a televisão é a máquina de fazer doido, não é isso? Stanislau Ponte Preta já falava isso há dezenas de anos. É a máquina de fazer doido. Tem que selecionar muito. Você tem que ler bastante as coisas no papel ou na internet, etc. tal, para você saber dirigir o controle remoto da televisão. Porque senão você vai perder muito tempo. O que tem mais é bagulho intelectual, cultura inútil, bobajada. Pior é isso. O cara chega para a gente e fala assim, não, Valdo, mas eu só vejo noticiário. A maioria dos noticiários são besteira. Tem que selecionar também o noticiário. Em geral, vê um e aí depois vê o outro, que é a mesma coisa também. Não, o pior é que se o negócio da Ibope, só bobagem, aparece aquelas besteiras sem parar o dia inteiro. O negócio não é fácil, toda vez vão repetindo. Agora, por exemplo, futebol. Hoje é domingo. Futebol domina tudo quanto é noticiário. Então, de vez em quando aparece, você tem que ler aquelas letrinhas que aparecem embaixo. Não é isso? O que aconteceu? Caiu não sei o que, aconteceu aquilo em outro lugar. Esse negócio não é fácil. Tem que estar de olho nisso aí. Professor, sim? Uma pergunta. Aqui em Fatologia, na primeira linha, em seguida, o senhor fala de dois aspectos. A ausência do hábito da leitura e a aversão aos livros. Esta aversão aos livros, o senhor acha que tem a ver somente pela ausência do hábito da leitura ou algo mais... Não, tem pessoas que às vezes ela tem dificuldade de concentração. Dispersão. Às vezes, concentração mental. Agora, com o tempo, aquilo cria uma condição difícil dentro dela. Então, ela não gosta de ver livro porque qualquer coisa exigiria mais concentração mental dela. Como ela não tem e ela sofre com isso, aquilo é um sinal de rebaixamento, de inferioridade para ela. Com o tempo, ela risca tudo isso. E passa eu já vi cara que eu fui na casa dele e falei assim, vem cá, eu não vejo aqui na sua casa uma coisa que, gente, é muito raro acontecer. Eu não vi nenhum livro. Você tem livro aqui nessa casa? Eu disse, não, Valdo, eu não tenho livro nenhum. Eu disse, mas por quê? Não, eu tenho dificuldade para ler. Eu não entendo bem o que o povo escreve. Eu disse, mas vem cá, por que você não tem um curso para ensinar você a interpretar as coisas, saber, ter concentração? Eu disse, já passou da hora. Esse homem tinha 46 anos. A casa dele não tinha livro. Realmente. Agora, veja, a minha observação foi em cima do lance, eu peguei. Ele virou para mim assim, engraçado, você é a primeira pessoa que vem aqui em casa que faz essa observação. Eu já sou assim há vários anos. Toda casa eu tenho mania, quando eu ia, somente ainda mais no interior, como aconteceu com esse caso, eu queria saber a biblioteca da pessoa, o que tinha. Todo lado é assim. Todo lado que eu vou. Uma das últimas casas que eu visitei foi a da Ott, a Cecília Ott, lá em Medianeira. Eu cheguei lá e falei assim, eu quero ver onde é que tem livro aqui. Aí eu comecei a ver livro, tudo quanto é lado. A casa dela tem livro, tudo quanto é lado. Então a biblioteca que é um negócio. Entende? Agora veja, é o meu costume. Agora eu aprendi isso com quem? Com a minha mãe. A minha mãe falou assim, meu filho, toda casa que você for com seus companheirinhos, estudante, colega de coisa, vê os livros que o povo estuda. Com isso você vai caminhar mais depressa. Isso é minha mãe me dando dica, como é que era. Eu me habituei a ver toda casa que eu vou fazer, onde é que está a biblioteca?
Onde é que tem livro? Como é que é? Agora, eu achei essa casa sem livro. De tudo que eu vi na minha vida, foi a que eu vi mesmo que não tinha, e o homem fazia aqui de casa pensado. Ampliando um pouquinho mais, na sociedade, tem casais que nas suas casas, quando fazem projetos de arquitetura, não querem escritório. Apesar da insistência e do questionamento, as pessoas não querem. A biblioteca, o negócio tudo é esse, a biblioteca. Mas elas não têm um local agora, específico. Tem mulher que não. A primeira coisa que ela quer é colocar uma biblioteca de livros coloridos e que não pode mexer. Sim. E tudo da mesma cor, só a lombada do livro que é bonita. Outra coisa, eu também já vi biblioteca que tinha lombada de livro fajuto, não tinha livro nenhum. Era só para constar. Sim. Vocês já viram isso? Eu já vi. Eu vi isso. Eu vi isso em São Paulo. Tinha uma casa lá que tinha. Agora eu... Não, o recheio decorativo, a biblioteca era fajuto. Agora isso é um... Tudo falso. Professor Valdo, isso é um problema porque as pessoas constroem casas de 500, 600 metros quadrados e não tem um espacinho para trabalho porque as pessoas não valorizam. De arquiteta, você deve falar, uma casa sem livros é uma casa sem alma. Isso aí o povo às vezes leva o negócio mais a sério. Está entendendo? É uma casa sem consciência, é uma casa sem espírito, é uma casa sem ego. Quer dizer, é uma casa furada, vazia. Isso é terrível. Tem que falar isso. Agora, gente, existem também bibliotecas muito bonitas e sérias. Isso aí dá um gabarito todo diferente para a pessoa. Agora, por exemplo, eu já vi biblioteca muito bem montada, instalada, com tudo, livros fora de série. Mas os donos nunca pegaram o livro. A hora que eu começar a mexer, estava cheio de poeira, os livros fechados. Só mais uma pergunta. Tudo isso eu já vi. Em cima disso que o senhor trouxe agora, a biblioteca, para o que o senhor considere ela bem instalada, além do processo de limpeza, organização, separação por área, teria algum outro aspecto que o senhor considera importante? Não, o que eu acho é que a pessoa tem que pegar e separar também as obras valiosas, preciosas, condensadas ou densas em matéria de conteúdo. E separar isso da vulgata, do negócio comum, vulgar, entendeu? Isso aí é importante também, para mostrar o que a pessoa está lendo de substancial, de conteúdo, é a conteudística. Não adianta ter muito livro, o processo é ter livros escolhidos, selecionados. Senão não adianta. Muito livro, às vezes, é tapeação. É só pro forma, estão mostrando aparência, isso não resolve. Entende? Agora, o que interessa é o que a pessoa deu. Uma outra coisa, livro tem que ser riscado, anotado. Senão não vai. Sem apontamento também, eu não acho que isso seja grande coisa. Tem o livro que não pode, aquele livro que é sagrado. Não existe livro sagrado. Livro a gente tem que cuspir, tem que fazer tudo em cima dele, sujar, quebrar a folha. É o jeito. Não pode ser. Livro muito limpinho mostra que a pessoa não manuseou, que não estudou, não trabalhou. Gostaria de ouvir sua opinião quanto à visita do presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad ao Brasil, logo após a visita do Shimon Peres. Estaria o Brasil correndo o risco de entrar num fogo cruzado para o qual nunca havia sido explicitamente convidado? Olha, que isso aí é um processo político difícil, O Lula deve estar querendo fazer algum processo econômico-financeiro para ajudar o Brasil com isso. Parece que a intenção é essa. É um problema mais, não é de política, é um processo mais de política econômica. Ele quer fazer média com o Irã para fazer negócio. Então aí é preciso de ver, até que ponto que tem essa intenção ou não. Agora, o que é interessante atualmente é o seguinte, vocês já perceberam que esse Ahmadinejad, quer dizer, está vivo armado, mas o nome dele é Mahmoud. Agora o outro, o Abbas, tem Abbas, ele chama Mahmoud também, vocês já viram isso? Um é do Iraque, o outro é do Irã, os dois são Mahmoud. Agora veja, não é mamute não, presta atenção, Mahmoud, tá certo? Vamos entender bem. Agora, esse aqui é o Ahmadinejad.
ele vive armado. É um negócio sério isso aqui, a gente vê. Agora o outro é de abas, é mamute abas. Quer dizer, ele é cheio de abas. Você sabe o que é abas, né? Em vestido de mulher, esse negócio. É aquele negócio que está sobrando, está passando da conta, etc. Tal. Um é com armas, o outro tem abas. Por isso que não está dando nada certo, está dando alguma coisa errada. Agora, vamos ver que as autoridades brasileiras tenham bastante inspiração para receber esse homem. Agora, é um dia só. E ele vem com 200 pessoas na comitiva. Vocês viram aquilo? O cara vem do Irã com 200 pessoas. Deve ser todo mundo que faz negócio, tudo quanto é jeito. 200, não é fácil, não. O senhor teve algum tipo de problema com a última ditadura militar brasileira? Eu não posso falar, né? Você veja, foi para isso que eu cortei aqui o som. Olha, aquele negócio que eu falei aí um dia desse, que eu pedi para cortar o som, para não ir para fora, foi por causa desse assunto. Eu não posso falar, não. Tem que esperar mais um pouco para dizer o que é que se passa. O que eu vou falar? Aí não dá. Eu não tenho documentação, eu preciso de ter. Se as pessoas arranjarem a documentação que eu estou esperando, aí eu posso abrir o jogo, chegar aqui e falar. Mas por agora não dá. Agora, ó, eu abençoo o Brasil, sempre abençoei. Agora, quero dizer que nesse período eu estive muito fora do Brasil. Inclusive, teve um período desse que eu saí com o Chico, nós ficamos 45 dias nos Estados Unidos e na Europa, ainda teve isso. Isso aí também chamou atenção, a ocasião. Teve problema com isso. Como ajudar uma criança de 9 anos que vivencia sintomas da síndrome do estrangeiro? Ô, Mário, pega aí o microfone. Ele é filho de um amigo meu que tem conhecimentos quanto à conscienciologia, projeciologia e não está sabendo como agir em relação ao filho. O menino é bastante inteligente, é bibliófilo. Tem dificuldade de se relacionar com crianças da mesma idade por consideradas bobas, pois não tem os mesmos interesses e questionamentos dele. Todo o contexto de sua vida o tem levado a isolamento e que certamente poderá ser bastante nocivo à sua evolução. Olha, primeira coisa, tem que cuidar dessa criança como superdotado, tem que ter uma educação especial, está na cara que o negócio é esse. Mas fala aí. E principalmente a senha da multidimensionalidade, tratar com respeito. Porque quando a criança que tem síndrome do estrangeiro, ela ouve falar disso com respeito, ela tem uma reação muito favorável, ela se abre. E se tentar ignorar esse lado do parapsiquismo, a criança vai se fechar em copas e depois na adolescência explode tudo. Então é uma boa tática. O ideal também era já começar a trabalhar com as energias. E já ensinar. Ensina para ela o estado vibracional. A mobilização básica de energia, o MBE, não é isso? É o partido do MBE, mobilização básica de energia. Professor Valdo, sim. Aqui no B, aqui, professor. Com relação à minha experiência de 40 anos, um pouquinho mais na educação, eu tenho... não dá para omitir a denúncia de que as pessoas que não gostam de livros ou que não sabem ler, existe algumas hipóteses na minha experiência que, por exemplo, professores que trabalham individualmente, professores que alfabetizam e que não respeitam o conteúdo da consciência, o conteúdo individual, e ficam dentro do currículo escolar tão somente. Existe também um outro ponto que, para mim, está parecendo assim. A leitura, quando se lê, não existe a conotação da interpretação do que está se lendo, do que se está lendo. E aí, não é verdade? Então, o processo de alfabetização, que ao longo de 8, 10, 12 anos, ele fica pobre. Então, o indivíduo passa a não gostar de ler. Por quê? Porque ele não sabe. Então, uma criança aí, por exemplo, da síndrome do estrangeiro, a Malo levantou aí a hipótese, né, ou
ou um apontamento de que se ela for respeitada, ela vai saber. Então, onde fica o conteúdo individual que fica em detrimento ao conteúdo da classe, da série? Como que o indivíduo vai gostar de ler perante tantas crises? Agora, o que eu vejo aí hoje, que dá mais certo mesmo, são as psicólogas que fazem a sedução pedagógica da criança. Com certeza. Esse aqui é o melhor que tem. Então, o problema é ver o que a criança gosta e trabalhar com ela. Então, vai a professora, joga bola com a criança, a professora que faz os joguinhos junto com ela, que senta no chão, limpo lá, coloca alguma coisa junto com a criança. Isso aí, essa interatividade, é o respeito. É que eu vejo que é a coisa mais séria. Isso é até além do respeito. Sim, sim. A coisa supera, porque há uma integração do problema. E agora, veja, há muita professora dessas mais, que elas têm preguiça de fazer isso. Sim. Quando essas novas agora, mais evoluídas, começam a fazer, cria uma onda contra ela lá dentro. Mas também, tudo acontecido aqui em Foz. Eu tenho acompanhado o cara. O próprio processo político dentro da educação faz com que os professores se omitam. Por quê? Porque eles têm horário, eles ganham mal, existe uma série... É muito fácil ver essas professoras, quando elas têm a psicologia adequada, na hora que o professor vai embora, as crianças não querem que ela vá embora. Com certeza. Fica tudo agarrando mesmo. Com certeza. Agora eu estou falando criança, desde 4, 5, 6, 10, 12 anos, todo mundo atrás. Isso aí é uma coisa séria. Então, essa interatividade técnica, pedagógica, vamos dizer, didática, é uma verdadeira sedução intelectual. Sim. Isso é positivo. Se a pessoa souber fazer, ela pode ir longe com isso, pode ajudar demais. Agora, ela vai criar problema de cara dentro da administração, que tem gente que vai olhar de lado porque não quer ter tanto trabalho. Exatamente. Mas que com o passar do tempo a pessoa se habitua com isso, ela não tem tanto trabalho, ela vai gostar de trabalhar com as crianças. Fica mais fácil, inclusive. Pois é melhor, dá interatividade. Agora, o que se passa? É lógico, quando uma psicóloga dessa vai aparecer lá na escola, a diretora com a parte administrativa, o coordenador, vão encaminhar para ela tudo quanto é problema e gente atrapalhada. E que ela vai ter que atender a família do aluno, da aluna, juntar todo mundo, ver como é que é. Agora, a maioria são crianças hiperativas. Sim. E a maioria com os réus, de tudo quanto é jeito. E tem gente no meio dessas com os réus que a criança já tem uma tendência só de fazer coisa errada. É de propósito, ela sabe que isso é errado, ela quer ser errada. É aí que tem que saber conquistar e explicar, olha, isso é bobagem, isso vai contra você, por que é, porque ninguém nunca parou para explicar com calma essa criança. Agora, até ela fazer um ambiente, demora. Tem que primeiro dar um jeito de fazer a interatividade, a integração daquilo. Agora, é necessário ter não só empatia, é necessário ter competência, conteúdo, conhecimento, de argumentação, de interlocução com as crianças. Isso aí não é fácil. Então, a primeira coisa é ver se a pessoa, o profissional, é criançófilo. Se ele for criançófobo, não serve. Então, tem gente que não gosta de criança. Eu já vi um monte de professora que não gosta de criança. Então, essas vivem sempre estressadas, danadas da vida, tem dor de cabeça, vão para casa, ficam esperando o horário para ir embora, está doido para ir embora. Quer dizer, isso não presta. A escola, seja o que for, a pessoa tem que chegar lá e se sentir bem, seja o professor ou seja o aluno. Tem que criar um holopensene adequado para isso. Agora, você vê como é que são as coisas. Toda pessoa adulta que você tem, como é que é? Você se deu bem na escola, fala, eu não gostava de escola. É preciso ver. Porque tem uma parte desse povo que não gostava de escola porque ele era superdotado e não se adaptava. E o povo não descobriu que ele era superdotado. Então, esse não se adapta bem à escola. Mas a maioria não é isso. Ele não se adaptava porque ele não queria. E ninguém
vamos dizer, explicou a ele a necessidade do estudo, que isso é inevitável, a vida precisa disso. Agora, de modo que eu acho que o processo de educação, principalmente da infância, é o que a gente precisa mais. Dentro desse rótulo que eu chamo aqui reeducaciologia, primeiro é a reeducação infantil. Essa que precisa mais. Aqui em Foz, então, precisa mais. Por isso tem tanto rapaz matando os outros, sabe? Matando uns aos outros. De modo que vamos pensar nisso. É o jeito. E outra coisa, é assim também que a gente explica às crianças para evitar o crack. Porque o crack está acabando com as escolas. Está acabando com os alunos. Porque começa a viciar muito cedo. Outra coisa, as professoras, mesmo não querendo, ficam sabendo o preço de uma pedra de crack, quanto que é uma dose de cocaína, o negócio. As crianças todas sabem disso, por causa do pai, da mãe, do vizinho, o negócio todo. E outra coisa, as favelas, então, elas são dirigidas por esse processo. Então é necessário explicar por que aquilo faz mal. Eu acho que aonde tem que começar a fazer, vamos dizer, a antitoxiquemia do povo, acabar com os tóxicos, é nos cursos primários. É aqueles que estão começando agora. Foz, por exemplo, precisa de mais disso. Tudo mostrar o negócio de crack. Quer saber qualquer coisa de crack, boca de fumo, qualquer coisa, conversa com dessas crianças aí da periferia. Qualquer uma te indica o que é. E outra coisa, não quer dizer que ela trabalhe com narcotraficante, não. Ela sabe, por causa do amigo, por causa do pai, às vezes por causa da mãe, por causa da irmã, por causa do irmão mais velho. Quer dizer, o negócio não é fácil. Isso é a época que nós estamos vivendo aqui. Agora, Foz é bem o exemplo de qualquer outra cidade que está no Brasil, está tudo assim. Tem lugar muito pior. Porto Alegre, por exemplo, está pior do que aqui. Curitiba está pior do que aqui. Mas é a periferia de Brasília, veja, é a capital. Como é que fica? Uma vergonha. Aqueles negócios tá. No entanto, lá que tem as águas lindas, tem uns nomes, tudo assim. Só conversa. Águas lindas. Tenho 19 anos e já vou entrando na conscienciologia há algum tempo, mas tenho uma grande dúvida. Gostaria que me ajudasse a compreender como identifico a diferença entre contrafluxo e ajuda extrafísica. Olha, a melhor coisa que você faz é começar a ver a sinalética através do estado vibracional. Não tem outro jeito. O resto é conversa fiada, não vai te ajudar. Então você tem que primeiro ver o processo da energia, depois começar a estudar a sinalética. Como é que são as suas sensações, seus sintomas, seus sinais, aquilo que você sente. A primeira coisa que você tem que ver nesse assunto é o seguinte: você sentiu alguma coisa, foi agradável ou desagradável? Depois, aquilo passou, o que é que ficou? Foi uma sensação de tranquilidade, de pacificação, de harmonia, ou foi uma coisa patológica, negativa, doentia? Por aí você já vai ver o que é contrafluxo e o que é ajuda extrafísica. A verdadeira ajuda extrafísica, você sente um banho de energia que é indiscutível. Você vê logo que é positivo, é agradável, é aprazível, é confortável, é harmonizável ou harmônico. Isso é que você tem que ver. Agora, você sentiu uma coisa, deu dor de cabeça, deu dor ali, um desconforto, alguma coisa, uma turvação, você ficou um pouco tonto, isso tudo mostra que às vezes pode ter processo extrafísico, negativo. Agora, o negativo, se alguma coisa nas costas da sua cabeça, ou seja, na área nucal, abra o olho, que a maioria disso tem assédio. Agora, por exemplo, se você sente no corpo todo agradável, pode estar certo, que a maioria disso pode ser algum benfeitor extrafísico, alguém que está ajudando. Então, de modo geral, é isso. Mas agora, para isso, você é moço, tem 19 anos, tem muita coisa pela frente. Começa a mexer com as energias. Qualquer coisa, dá um pulo aqui, vai fazer os cursos nossos de dinâmica, né, dos problemas parapsíquicos, isso aí vai ajudar você. Uma coisa boa também é o acoplamentário. Ele é básico para isso aí, ele foi feito para isso. Por sinal, está havendo o complementar essa semana. Né? Quando é que vai ter o complementar próximo? Quem é que pode falar aí?
Quem é que sabe? Dia o quê? Dia 27 de dezembro, ó, vai ter outra, depois do Natal. Qualquer coisa, dê um presente para você para fazer o complementário. Vem aí. O complementário vale a pena. Valdo, uma das críticas para a leitura é que ela é um processo teórico, seria 1% de importância. Como é que você vê isso? O que é? Não entendi isso aí. Que é o teórico aí nessa história? Essa é uma crítica que fazem sobre a leitura, é que a leitura é uma coisa teórica. E daí? Eu queria saber a sua opinião. Que existe sem teoria? Qual a vivência inteligente que existe sem teoria? Primeiro tem que ter a teoria. Sem teoria, nenhuma vivência ela fica madura, de alto nível. Tudo é conversa. Que aí a pessoa pode... Agora, veja, sem leitura, hoje, vocês acham que uma pessoa pode ser bem informada? Não tem então como. Começa pela informação, seja o que for. Nós estamos vivendo a época da superinformação. Uma pessoa que não lê as informações que estão circulando por aí, a primeira coisa, ela vai viver uma vida confusa. Por isso que tem tanta gente com a síndrome da dispersão consciencial. Gente, vocês acham que em 1950 o povo era assim? Não. Hoje é muita gente dispersiva e boboca, perdendo tempo demais. Por quê? Eles estão sendo puxados, um pela orelha, pelo nariz, pelo cabelo, pelo braço, pela perna, pela roupa. Um puxa para aqui, o outro puxa para ali, tudo de notícias, estímulos. Estímulo demais. Não, vem para o meu lado, vem fazer isso, vem fazer aquilo. A pessoa não fica sabendo o que é. Agora, se uma pessoa não lê, como é que ela vai ter informação dessa realidade? Ela vai no bico de qualquer um falar, mesmo lendo, ela vai ter que fazer muita heterocrítica para selecionar o que presta daquilo que não presta. Como é que faz? Agora, ó, quem fala em teoria é boboca. Se ele quer viver só pela vivência dele, sem estudar, ele está no buraco. É lógico, a vivência que manda, mas a vivência completa, ela tem que ser baseada na teoria. É o que nós chamamos teática. Agora, a teoria é 1%, mas ela é indispensável. Presta atenção. Porque Por exemplo, eu te dou um aparelho que você não conhece. Não te dou a teoria. Quer dizer, não te dou as instruções de uso. Como é que você faz? Ele vai quebrar a cara? Quebra o aparelho todo. Se você não sabe nada, como é que fica? Você está entendendo o que é teoria? Instruções de uso. Hoje em dia precisa ter instrução de uso para tudo. Até para aquilo que antigamente não tinha. Tudo era na base do instinto. Hoje não. Hoje já tem livro que ensina como é que deve ser sua lua de mel, como é que deve ser seu primeiro dia de casamento. Isso não havia antigamente. Veja, a teoria do sexo, a teoria do ato sexual. Hoje já tem tratados sobre o assunto, mais grosso do que esses livros sobre isso. Então, veja, nós precisamos estudar primeiro a teoria. Agora, pensa só nisso. Essa pessoa que fala isso fala assim, eu vou te dar um aparelho que você não conhece. Eu quero ver como é que você se age, sem as instruções de uso. Como é que ele vai ver? O que é a instrução de uso? Não é a teoria? Precisa saber. Aquilo, a teoria que mostra como é a prática. Não tem outro jeito. Agora veja, hoje, tudo tem instrução de uso, tudo tem bula. Tudo tem. Se já pensou, eu te dou um remédio. E lá não está escrito bula, não está nada. Você vai tomar e vira o remédio assim. Você morde aí a 15 minutos. Como é que fica? O que faltou? Teoria. Você está começando a entender? Quem fala isso é Burraldo, Burrildo e Burroide. Lembre-se disso. É um terceiro fora de série. Sabe? Um trinômio. Né? Burraldo, Burrildo e Burroide. Não vamos esquecer isso. São palavras lindas. Olha que palavra linda. Burraldo. Não é bonito? Burroide. Olha só. Vamos pensar bem nisso. Não é isso? Esses caras, você pergunta para eles, você é da família dos burros? Quer dizer, aí você fala, não, a família dos burros é constituída, né, de uma árvore genealógica do Burraldo, do Burrildo e do Burroide. Agora, o que você passa? Explica para um desses, como é que é, por quê, de que modo e tal. Tá bom? Esses são os antiteóricos. Agora, ó,
às vezes as pessoas falam isso porque elas têm preguiça de ler. Você pergunta para o cara, você está com preguiça de ler, é isso? Você não consegue ler durante 15 minutos? O negócio é esse? A gente não fala 1 hora, não, porque isso você não deve ler mesmo. Mas 15 minutos, né? Pelo menos já serve para dar uma indicação, né, do problema. Mas olha, o que mais? Tem mais alguém como... É você? Professor, eu só queria dar uma sugestão, o pessoal da Sinvex não falou, mas para essa pessoa de 19 anos, uma sugestão é convidá-lo para participar da semana, né? Para ele vir aí conhecer um pouquinho mais, já que ele está querendo colocar em prática as ideias, e daí da semana ele já estende para os outros processos aí. 19 anos que ele tem... 7ª semana da Invex, que vai ser, Márcio... E ele falou, e já vou entrando na... Em janeiro de 16 a 21. Ele está entrando, ele já vem entrando. É. Então, vamos ver isso aí. É interessante, sim, você tem razão. Tem mais alguém aí que esteja com o microfone, alguma coisa? Está tudo bem? O que é? A questão da teoria é o seguinte: existe a teoria especulativa, existe a teoria dogmática. Agora, uma teoria baseada na pesquisa, nos fatos, ela é tirada da experiência. Então é super aproveitável. É lógico. Agora, ó, esse meu argumento das instruções de uso e da bula liquida com o assunto. Não, vamos pegar formicida tatu e não dar a bula da formicida. O cara abre a lata e morre na hora. Só de mexer com aquilo. No entanto, é agrotóxico para matar formiga, que é uma opção de coisa nesse sentido. Você já pensou, você pegar um agrotóxico e não dá a instrução de uso para a pessoa? Ela, como não lê nada, ela não vai ver que tem uma caveira com os ossos de baixo, né? Aquilo é um perigo. Então, o negócio da falta de leitura, a falta da teoria, não é fácil. Você entendeu, né, Flávio? Isso aí é para liquidar com a pessoa. Uma pessoa dessa nunca fala para mim, eu desejaria, né? Descascar o cara, dar um jeito. Eu ia desesperar o sujeito. Isso que é o... Fazer o scalp. Onde aparece a questão do pragmatismo excessivo e castrador, é mais ou menos por essa linha. É isso aí. Esse que é o processo castrador. Que é o ato prático, mas sem o pensar sobre ele, né? Agora, veja, são pessoas acomodadas, né? Quando elas defendem uma condição dessa, que é uma posição muito inconveniente, antipática, difícil, é porque ela está acomodada, ela não quer mexer com nada. Ela está doida que o mundo pare. Você está entendendo como é que é? É aquele negócio da canção. Para o mundo que eu quero descer. Você está entendendo como é que é? Às vezes a pessoa está dominando aquela área prática e aquilo ali é o mundo. Não, ele pensa que é só aquilo, que ele não precisou de estudar muito, todos os outros que instruíram ele, porque quer que devia de fazer, e ele deve estar fazendo coisa tipo artesanato, umas coisas nesse sentido. Então, isso aí é igualzinho fazer cozinhadinho de criança. Tem gente que continua fazendo cozinhadinho na cozinha, mesmo adulto. E outra coisa, nunca estudou aquilo que faz, está sempre fazendo do mesmo jeito, mas também não muda os pratos nunca. Só sabe fazer aquilo porque foi daquilo que ela aprendeu. Isso não é o ideal. A verdadeira pessoa na cozinha, ela tem que ter livro de receituário, de culinária. Culinária hoje é uma ciência, o negócio é muito sério. Olha os franceses, eu não estava falando aí? Todo filme francês fala alguma coisa de... né, algum negócio. E eles fazem questão de mostrar a pessoa comendo tudo, para fazer propaganda da culinária francesa. Está entendendo como é que é? Então, tudo é preciso de a gente estudar, se ter teoria. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 126 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 13 perguntas respondidas online. Teremos os recados do Flávio Amaral, debate, Moacir, desperticidade, Juliano Medeiros, palestra online, Tiago André, desafio da Invex, Priscila Silva, SCPU em Foz, Malon, primeiro encontro de serenautas, e Antônio, prova geral de conscienciologia. Gente, boa tarde. Para avisar sobre o debate de hoje, sobre mídia, é com a professora Denise Paro. Ela vai falar sobre autoconscientização midiática. Inclusive um tema que a gente comentou hoje aqui na tertúlia.
daqui a 30 minutos, ali na sala das dinâmicas. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui para divulgar o curso Desperticidade, que vai haver no dia 1º a 3 de janeiro de 2010, agora, depois do final de ano aí. E nós estamos convidando a todos aqueles que querem participar de um curso, então, ele é em debates interativos, né, com 3 campos energéticos também, visando aí o desbloqueio encefálico, com o energoduto interassistencial, para você ter a experiência, né, de testar um campo energético com 2 EPICONs, quer dizer, com 3 EPICONs, mas 2 EPICONs no campo diretamente, né, além dos debates interativos, ok? Esse curso está com um preço muito, acho que barato demais até, né, muito bom, são R$240, pode ser pago em 4 vezes, né, então aí aproveitando o final de ano aí, nós estamos convidando para que aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre a desperticidade, os assuntos, os verbetes relacionados à desperticidade, que são debatidos, né, interativamente neste curso, ok? Muito obrigado. Olá, eu queria divulgar para vocês a palestra online, né? Convido a todos para irem lá participar, que vai ser sobre autonomia evolutiva e INVEX, da professora Lorela Casella. Aí quem quiser participar é só no site, às 3 horas, no site www.asinvexes.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de informar que, devido ao sucesso do concurso intelectual da Sinvex, Desafio da Invex, a gente estendeu o prazo para o dia 12 de dezembro. Então, até o dia 12 de dezembro, quem quiser, quem tiver interesse de ganhar gratuidade no evento da Sinvex em janeiro, pode acessar www.asinvexes.org. Lá vai ter um link para você poder entrar no site do desafio e responder a pergunta: qual é a unidade de medida da Invex? As pessoas que responderem corretamente a pergunta vão participar do sorteio no dia 13 de dezembro, durante a tertúlia, logo depois da prova de Conscienciologia. Obrigado. Boa tarde a todos. O IPC convida a todos, tertulianos e teletertulianos, a participar do ECP1, que ocorrerá do dia 4, 5 e 6 de dezembro, no Hotel Viale, aqui em Foz do Iguaçu. Para maiores informações, podem telefonar no 30 28 02 82 ou 21 02 14 48. Os professores do curso serão Nora De Rosso e Weber Takaki. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Em nome da Associação Aracê, eu estou convidando todas as pessoas que já fizeram o laboratório serenário e todas as outras pessoas, todos os pesquisadores interessados em pesquisar esse tema, ligado ao Laboratório Radical da Heurística, a irem no primeiro encontro de serenautas, que vai se realizar nos dias 30 e 31 de dezembro, lá no Espírito Santo, em Domingos Martins, no campus da Aracê. Nesse evento, ele tem por objetivo ampliar os estudos sobre o tema do laboratório serenário, debater resultados dos experimentos já realizados e estimular pesquisas pela utilização e reutilização do laboratório. As inscrições estão abertas, repito, vai ser do dia 30 e 31 de dezembro, e as pessoas interessadas podem entrar em contato com a Secretaria de Cursos, @arace.org, e quem quiser mais explicação, acesse esse evento no site www.arace.org. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Em nome dos tertulianos, nós gostaríamos de convidar as pessoas, até no âmbito aí do verbete de hoje, estudo, pesquisa, a gente gostaria de convidar todos para a 4ª prova geral de Conscienciologia. Está marcada aí para o dia 13 de dezembro, domingo, de 8 horas às 12 horas da manhã. O objetivo da prova é a gente oportunizar um momento privilegiado de estudo para que se tenha uma visão de conjunto da Conscienciologia. Aquilo que a gente não lembra, aquilo que a gente não sabe, não existe para a gente.
Então é muito importante a gente fazer parte da prova. Algumas pessoas não entendem a ideia da prova, no sentido de que há uma diferença grande entre a educação convencional e a reeducação conscienciológica. Agora, é importante a gente lembrar que no processo da prova não é exatamente a questão da avaliação, mas principalmente a questão do autodidatismo, né? E essa relação, por exemplo, a gente pode ver, a nota, ela é um indicador, mas não é o indicador mais importante, né? Uma nota, às vezes, com uma nota mais baixa, pode mostrar maior integridade daquele avaliando do que a pessoa com nota mais alta. Então, estou falando isso porque muita gente, às vezes, deixa de fazer a prova por causa de orgulho, por causa de outros travões. Então, a gente quer enfatizar, né, o momento oportunizado, privilegiado de estudo, e que a gente possa, então, estar se conhecendo melhor, porque os indicadores, né, o instrumento de autopesquisa é bastante útil aí, que pode ser obtido através dessa prova. A matéria da prova são 1.365 verbetes, é o CD que está saindo aí pela Editares, né? Já devia ter chegado, mas eu penso que deve estar chegando aí nos próximos dias, 1.365 ou 1.375, não estou lembrando agora aí o número certo dos verbetes. Mas a gente quis fixar nesse instrumento para que as pessoas pudessem, então, com acesso aí a esse CD, a esse DVD, ela poder, então, estar estudando. É evidente que muitos têm acesso já regular aí, o site das tertúlias também disponibiliza esses verbetes, né? O importante é a pessoa ter essa visão de conjunto, ela entender que o processo da conscienciologia é o estudo contínuo e permanente, né? E a condição de que é um momento privilegiado para ela saber, né, e poder aferir o conhecimento, a visão de conjunto que ela tem desse processo do conhecimento da conscienciologia. E como eu falei agora há pouco, o fato da pessoa não saber ou não lembrar, aquilo não existe para ela. Então, pode ser bastante útil para a pessoa no processo de autopesquisa, ela fazer parte dessa prova, né? E vamos juntos aí participar então desse evento. Eu vou deixar ali na mesa azul, vai estar ali todos os dias no final da tertúlia, a lista de presença, para que as pessoas venham preenchendo ali o nome, para a gente ter uma ideia do número de pessoas que vão participar. A prova vai ocorrer lá no Discernimento, como eu falei, domingo, 13 de dezembro, de 8 às 12 horas. Quanto à possibilidade de fazer em outras localidades, a gente está verificando para ver se há as condições técnicas para isso. Então, a gente não tem ainda essa informação. E qualquer outras dúvidas, a gente está aí à disposição, então, na mesa azul ali, ok? Vou deixar a lista já ali hoje. As pessoas que tiverem interesse, por favor, venham preenchendo ali os nomes, ok? Obrigado. Para amanhã teremos o verbete falência parcial dos órgãos. Então, boa tarde e até amanhã.